Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. E esse trimestre tem uma surpresa, não estou sozinho. Temos aqui a Poliana, né, Poliana? Tudo bem, Poliana? Olá, tudo bem? Sim, prazer estar aqui com você. Alegria ter você aqui também. A Poliana aceitou o desafio de participar da lição desse trimestre. E eu estou gravando de Brasília e a Poliana está gravando lá da Bahia, de Cândido Sales, na Bahia. Então, eu queria aproveitar para mandar um abraço para o pessoal de Cândido Sales e também para o pessoal baiano, para as pessoas aí da Bahia que nos acompanham aqui no nosso canal. E você que está nos assistindo, de onde você está nos assistindo? Coloca aqui nos comentários o seu nome e a cidade de onde você está nos assistindo, porque só assim a gente tem uma dimensão de onde esse trabalho consegue chegar. Eu queria que você também colocasse aqui nos comentários o seu pedido, o seu agradecimento, se você tiver, ou até durante o estudo da lição da Escola Sabatina, coloque aqui nos comentários alguma coisa que você percebeu, alguma coisa que você queira comentar sobre a lição, aqui é o seu espaço para você comentar. Para sem mais delongas, né, vamos começar já então o estudo da lição número 1 desse novo trimestre que se inicia agora, que vem falando sobre o livro de Moisés, de Josué, aliás. No trimestre passado falamos sobre o Êxodo, a jornada até a Terra Prometida, e agora eles já estavam ali de frente com a Terra Prometida, e agora tinha um novo líder, que era Josué. Tem um novo capítulo da Bíblia, que também é o livro de Josué, e é esse livro que nós vamos estudar hoje na lição de número 1, depois, durante esse trimestre todo, as 13 semanas, vamos estar estudando sobre esse capítulo maravilhoso que é o livro de Josué. E antes de começar o estudo da lição da Escola Sabatina, eu queria pedir para a Poliana orar para a gente. Você pode orar, Poliana? Claro, posso sim. Oremos então. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um estudo. Obrigado porque deixou para nós várias lições, Senhor, para que possamos ser salvos. Que sejamos uma bênção para as pessoas que estão nos ouvindo e abençoe cada um deles também. Em teu nome nós oramos. Amém. Amém. Já estamos na lição de número 1, na lição do livro de Josué, que tem como título A Receita para o Sucesso. Aqui vem falando agora sobre uma nova trajetória, né? O povo já tinha saído do deserto, o povo já tinha saído lá do Egito, caminhado no deserto por 40 anos, e agora era uma nova geração de pessoas. As pessoas já haviam sido renovadas. Até o próprio líder, que era Moisés, que caminhou com eles durante 40 anos, agora já não estava mais entre eles, já havia morrido, e já tinha um novo sucessor, um novo líder, que era agora Josué. Josué agora havia sido promovido como um novo líder, e ele tinha novas perspectivas, ele tinha novos desafios, novas possibilidades pela frente agora. Todo aquele povo já havia sido renovado. Apenas as pessoas que saíram do Egito com mais de 20 anos de idade, todos acabaram morrendo, apenas com exceção de dois, que foi Josué e Caleb. Esses dois ainda estavam ali, e o resto era toda uma população nova, pessoas renovadas, que agora confiavam no poder de Deus, diferente daquelas pessoas lá do passado, que elas murmuravam, reclamavam, e muitas vezes nem confiavam no poder de Deus. Agora é uma nova geração, uma nova pessoas obedientes a Deus, e tinha agora uma nova missão pela frente, que era a conquista da Terra Prometida, né, Poliana? Foi uma parte que já começou interessante, né? Essa lição. Quando eu era adolescente, eu amava esse verso. Até hoje eu amo, né? Mas ele marcou muito a minha adolescência, que foi o verso para memorizar aí. Então, somente seja muito forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. E aí já vem a receita pronta, né? Uma receita pronta para o sucesso. Já começa assim a lição de sábado. E Josué, ele precisava ser forte, né? Porque agora ele tinha uma nova missão, né? A missão de Josué era substituir Moisés, entrando aqui já na parte de domingo. E quando você substitui uma pessoa, ninguém é substituível, né? Todo mundo acaba em algum momento da vida sendo substituído. Mas você substituir uma pessoa que foi um grande líder, uma pessoa que fez um trabalho extraordinário, não é uma coisa fácil. E agora a missão de Josué não era uma missão fácil, né, Poliana? Porque ele tinha que substituir nada mais, nada menos do que Moisés, que foi um servo de Deus, que teve ali que batalhou contra o faraó para poder libertar o povo, depois abriu o Mar Vermelho, tantos milagres durante essa jornada, e tanta proximidade de Deus, né, que uma amizade que Moisés tinha com Deus. Então
não seria uma tarefa tão fácil para Josué agora substituir Moisés, né? Talvez se fosse substituísse uma outra pessoa, mas justamente Moisés. Moisés deixou Josué numa situação complicada, porque ele foi um líder muito difícil de ser substituído mesmo, né? Mas eu acredito que Josué ele não temeu. Talvez um pouquinho ali, porque Deus fala tanto para ele ser forte e corajoso, mas ele foi fiel. Ele admirava o líder que ele seguia, né, que era Moisés. Seguia Jesus, mas através de Moisés ali. Então, eu acho que a admiração que ele tinha, tanto por Jesus, por Cristo, por Deus, e o trabalho de Moisés foi tão bem feito que ele conseguiu implantar na mente de Josué, desde criancinha até a idade adulta, os princípios sagrados, as coisas certas, né? Porque ele foi um ótimo líder também. Ele também soube liderar o povo. Talvez não tanto quanto Moisés, mas ele conseguiu fazer isso com maestria. Ele foi um bom líder também, né? Porque ele seguia os exemplos de Moisés. Exatamente. E na lição passada, que a gente estava estudando sobre o Êxodo, né? Quando Deus vinha lá na tenda conversar com Moisés, que vinha em forma de fumaça, que entrava na tenda, Josué ficava observando, ele ficava encantado, ele ainda era um adolescente, e ele ficava encantado, e eu imagino assim, ele pensando assim, um dia quero eu estar conversando com Deus, fazer o que Moisés faz, ele devia para ele ser uma honra, né? Só que agora, na hora de substituir Moisés ele era considerado um servo do Senhor. E Josué, por sua vez, ele era um auxiliar de Moisés, né? E a nossa tendência, como seres humanos, é você querer ocupar o lugar do outro e querer ter a mesma função do outro, né? Josué só foi considerado um servo do Senhor lá já no final da vida dele. Durante toda a sua jornada, ele era considerado como um auxiliar de Moisés. Se fosse outra pessoa, teria desanimado, né, Poliana? Era uma tarefa bem difícil, né? Ele não tinha inveja de Moisés. Ele tinha admiração mesmo. E ao longo da nossa vida a gente também tem pessoas que a gente admira, né? Que a gente fala assim, poxa, que legal o jeito que essa pessoa trabalha, o jeito que essa pessoa trata os outros. Eu já passei por várias pessoas no dia a dia mesmo e vejo as pessoas tratando tão bem o outro, falo, nossa, que legal o jeito que essa pessoa trata bem a todo mundo ao redor dele, o jeito que essa pessoa fala. Agora imagina ter um líder assim, espiritual, do qual desde criancinha ele almejava ser pelo menos parecido. Era muito bonito o que Josué sentia pelo seu líder. Né? Não era inveja de ficar, eu faria melhor que ele, por que ele está lá e não eu? Não, ele era uma pessoa que admirava. E por isso, a Bíblia fala assim, Espírito de Profecia fala que ao contemplar sereis transformados, né? Ele contemplava algo bom, as coisas boas que Moisés fazia. E ele foi transformado num bom líder por causa disso também. E substituir Moisés, para ele, foi uma grande honra, né? Para ele foi não só uma alegria, mas uma honra para ele. Nossa, eu ser escolhido para substituir Moisés, não era uma coisa fácil. E agora, já entrando aqui na parte de segunda-feira, Josué tinha uma missão complicada pela frente, né? Porque a gente viu ali eles no deserto, aquela caminhada no deserto, os milagres de Deus, mas agora eles estavam de frente com o Rio Jordão. Eles tinham que atravessar o rio, que não era uma coisa fácil, atravessar o rio, com mais de 2.000 pessoas, com animais, com pertences, carregando coisas, criança, e atravessar o Rio Jordão não era uma coisa fácil, eles tinham essa missão de atravessar o Jordão. Depois de conseguir atravessar o Jordão, eles teriam que conquistar as terras, lutar para conquistar as terras. E além disso, depois tinha a divisão das terras, porque imagina você num lugar onde tem a parte alta, a parte baixa, região montanhosa, região onde tem árvores, onde tem um gramado, cachoeira, riacho, e você dividir isso, porque as pessoas elas querem sempre o melhor, né? E se elas estavam ali batalhando, essa divisão também não era uma coisa fácil. E por último, né, a obediência à lei de Deus, porque na verdade aquela ali era uma terra prometida por Deus. Se era uma terra prometida por Deus, e Deus tinha batalhado junto com eles, agora eles tinham que mostrar essa obediência, essa renovação, esse amor por Deus, né, Poliana? Sim, a parte de segunda-feira também, ela
fala para mim sobre as etapas que tem a nossa vida, né? Não é só saiu do Egito e já está em Canaã. Não é piscar os olhos e sair de uma cidade para outra. Tem as etapas, tem o tempo de preparação, tem os processos da vida, tem as fases. E todos esses processos, eles servem para mim mesmo, para o meu benefício, para me salvar. Aqui na lição diz assim que as iniciativas de Deus não se realizam de forma imediata e automática e exigem a resposta fiel do seu povo. Diante de tudo que Deus fez por nós, incluindo tudo que não podemos fazer por nós mesmos, somos chamados a responder com obediência e fé em Deus. Porque aquele povo saiu do Egito e nós, às vezes, estamos no Egito. E às vezes queremos já chegar em Canaã, mas não queremos passar pelo processo. O processo serve para também nos treinar a ser obedientes, a sermos servos, a nos limpar, a nos purificar. A vida é cheia de processos, né? É cheio de recomeços, cheio de etapas que muitas delas nós não gostamos, como o povo do Egito também não gostou. Mas essas etapas foram excelentes e importantíssimas para aumentar a confiança em Deus e também a obediência daquele povo. Infelizmente, a promessa que era para todo o povo do Egito foi se cumprir na sua descendência, para os filhos e para os netos, e dos que saíram do Egito, somente Josué e Caleb que conseguiram ali chegar sem nenhuma intercorrência na vida. A promessa era para todos, mas eles eram os herdeiros da promessa, né? A gente entra aqui na parte já de terça-feira, que diz como título os herdeiros da promessa. Aqui vem falando que Deus, ele já é diferente de nós, né? Quando a gente faz uma promessa, muitas vezes a gente não cumpre. Ou muitas vezes a gente faz ali na hora da pressão a promessa, e principalmente na área do emagrecimento, né? Eu já fiz muito isso, de falar assim, não, semana que vem eu vou começar uma dieta. Daí não começo. A semana que vem eu vou começar a fazer exercício físico. Várias promessas que a gente faz, e principalmente no início do ano, né? Quando se renova o ano, é o momento que a gente começa, faz o maior número de promessas mesmo, durante o ano todo a gente não consegue cumprir as promessas. Mas as promessas de Deus, ela é totalmente diferente das nossas promessas. Quando Deus promete, a gente já pode considerar como se já tivesse sido cumprido, né, Poliana? E olha que o povo de Israel também fraquejou um pouco nesse ponto, porque Deus tinha feito tantos sinais e maravilhas para eles, e eles acabaram, em algum momento, se esquecendo disso, e se esqueceu de confiar ali nas promessas de Cristo. E não diferente de nós, porque nós também já vimos várias coisas acontecer, tanto na antiguidade, na vida de pessoas, na nossa própria vida, e nós também nos esquecemos muitas vezes de que Deus, ele pode e ele fará. E a lição aqui fala de herdeiros da promessa, fala que a gente precisa acreditar como se já tivesse, nossa petição já tivesse sido respondida, porque para Deus é assim. Exatamente. E já entrando aqui já na parte de quarta-feira, que tem como título Seja Forte, eles agora tinham uma missão e uma tarefa pela frente, porque imagina eu chamar pessoas sem um preparo militar, sem armamento, para uma guerra contra pessoas que tinham uma estatura muito maior, além disso, eles tinham preparo militar e tinham armamentos. Então, agora a tarefa de Josué não era uma tarefa fácil, porque além de ele ser um líder, de fazer ali tudo o que Deus estava pedindo, ele ainda tinha que mostrar, através do exemplo dele, de ser forte, ser corajoso, ele tinha que agora levar aquelas pessoas, né, para guerrear, para lutar, e ele tinha que mostrar também que ele tinha coragem, que ele era forte. A própria lição aqui de quarta-feira diz que mesmo o Egito, que eram preparados para a guerra, que tinha armamento, carruagem, espadas, eles ainda eram fracos para enfrentar esse pessoal que estava em Canaã. Agora imagina eles sem um preparo. Não seria uma tarefa fácil para Josué convencê-los a lutar, né, Poliana? Agora para tomar posse daquela terra. Josué, ele precisava, Deus, ele falou para Josué assim:
ser forte, mas ele repetiu que Josué precisava ser forte e corajoso. Além de dizer que ele precisava ser, ele repetiu. E isso significa que era algo muito importante. Quando a palavra de Deus, ela enfatiza uma ordem, é porque é muito precioso que aquilo aconteça. E aqui fala que ele precisava ser forte, inclusive lá no segundo parágrafo diz assim: força e coragem eram necessárias para permanecer fiel à Torá e seus requisitos específicos que definiam a aliança de Israel com Yahvé, o Senhor. Então a força e a coragem de Josué não era para vencer uma guerra, não era por armamentos pesados, não era nada disso. A maior batalha que o ser humano pode travar não é em guerras. A maior batalha é a batalha espiritual. E Josué ele precisava ser forte e corajoso para cumprir os desígnios de Deus, para cumprir ali, para permanecer firme aquilo que foi imposto a ele. Dele decidir ser fiel a Cristo, fiel a Deus, independente do que pudesse acontecer ali. Por isso ele precisava de força e de confiança e de coragem para não desistir, para não abandonar o barco. Porque pior do que uma guerra física, de morte física, pior do que isso é uma guerra onde se perde a vida para sempre, sem um final feliz quando Jesus voltar. Essa é a guerra mais difícil. Ele precisava ser corajoso e forte para não abandonar o barco espiritual da vida cristã, que nós também precisamos ter força e coragem. A Bíblia até fala sobre o armamento em Efésios 6:10, né? A partir do verso 10, do armamento que nós devemos usar não são revólver, espada, nada disso. É a fé, é a oração, é a pregação do evangelho. Esse é o nosso verdadeiro armamento. Exatamente. E agora eles sendo fortes, corajosos, tinha recompensa, né? Deus prometeu, que já entrando aqui na parte de quinta-feira, que eles seriam prósperos e bem-sucedidos. Apesar de eles não ter um preparo militar, apesar de muitas vezes eles não terem armamentos, mas o fato deles estar caminhando com Deus, o fato deles estar lutando com Deus, porque eles tinham o maior armamento de todos, que era Deus com eles. Deus estava batalhando junto com eles. E agora Deus tinha feito uma promessa para eles, né? Se vocês forem, vocês vão ser o quê? Prósperos, muito bem-sucedidos, né, Poliana? E eles alcançaram, pela graça de Deus, isso daí. Quando a gente fala em prosperidade, bem-sucedido, a gente já pensa em alguém que tem um dinheiro, uma vida financeira bem estável, né? E isso também é ser próspero, ser bem-sucedido. No entanto, é além disso que a lição traz para nós. Aqui diz que o termo sacal, bem-sucedido, também pode significar ser prudente ou agir sabiamente. Olha que interessante. Então, quando nós agimos com sabedoria, nós estamos sendo bem-sucedidos. Porque vivemos num mundo onde é tão fácil de fazer o que o outro faz. Onde nós fazemos as coisas sem pensar, não é mesmo? Porque a nossa vida está à beira de um clique e a gente consegue quase tudo que a gente quer. Mas ser bem-sucedido, ser próspero, a lição deixa clara junto com a Bíblia que ser próspero e bem-sucedido é fazer a vontade de Deus, é entender o caminho de Deus, é andar nos seus caminhos, vivendo os seus princípios. Exatamente. E agora, a gente já estamos no final da lição, infelizmente, né? Já estamos no final da lição, mas semana que vem temos mais, vamos estudar a lição 2. Continue nos acompanhando aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, mas eu vou pedir para a Poliana já fazer um resumo aqui da parte de sexta-feira para a gente fazer o fechamento da lição. Sim, a parte de sexta-feira, para mim, ela é a mais interessante, ela é muito bacana, porque tem reflexões muito boas para a gente fazer na nossa vida. E a de sexta-feira diz assim, olha, em suas promessas e advertências, Jesus se dirige a mim, à medida que a fé... Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que eu, Poliana, crendo nele, não pereça, mas para que eu tenha a vida eterna. E quando nós pegamos as promessas de Deus para a nossa vida, para mim, coloque as promessas de Deus que você lê na Bíblia
com o teu nome, porque Deus, ele morreu por mim, ainda que fosse só ele viria morrer por mim, porque Deus me ama exclusivamente. Viver as promessas de Deus, não na promessa que ele fez para o teu amigo, para o povo do passado, porque se Deus é o mesmo hoje, então ele pode fazer por nós também hoje, né? A lição diz sobre receitas, e eu acredito que essas receitas, para se tornar uma receita de sucesso, é quando eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, é quando eu tenho força e coragem para poder cumprir os desígnios de Deus em todo o tempo. Exatamente. Só assim vamos conseguir vencer. Então, não tenha medo. Enfrente a vida, enfrente as batalhas, os gigantes que vão aparecer na sua vida. Pode ser o gigante do trabalho, o gigante da faculdade, o gigante da sua amizade, do seu condomínio, do seu prédio, o gigante que é, às vezes, a criação dos filhos. Não importa. Se você estiver com Deus, você vai conseguir vencer. Porque Deus já venceu tudo, né? Todo mundo que confiou em Deus, que entregou sua vida a Deus, foi vencedor. E a gente vê tantos exemplos aqui na Bíblia, né? Desde Josué até Davi, Daniel, tantas histórias que a gente vê de pessoas que confiaram no poder de Deus, confiaram no amor de Deus e tiveram uma grande vitória, tiveram grandes êxitos na sua vida. A gente estamos encerrando a lição e eu vou pedir para você fechar seus olhos para que a gente possa encerrar com uma oração. Senhor Jesus, obrigado porque estamos aqui mais uma vez usando suas palavras. Que nós possamos confiar no seu amor, confiar no seu poder e aceitar suas promessas de uma vida eterna. Também temos uma caminhada pela frente para uma nova terra que o Senhor também nos prometeu, assim como prometeu ali para o povo de Israel, o Senhor também nos prometeu uma nova terra. Temos uma longa caminhada e batalhas para enfrentar para conseguir essa terra também prometida para nós hoje. O Senhor possa nos dar força, que o Senhor possa estar conosco todos os dias, para que a gente possa vencer essas batalhas do dia a dia e estar contigo no céu um dia. Nos dê um bom dia, uma boa noite, um bom restante de semana, não sei que hora eles estão assistindo, mas abençoe cada um aqui de uma forma especial, Senhor Jesus. E a semana que vem estaremos de novo aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Em nome de Jesus, para sempre. Amém. Eu agradeço mais uma vez você, porque você está aqui. Agradeço a Poliana, que também participou com a gente aqui da lição, ela vai continuar com a gente nas próximas lições, então continue aqui conosco, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, compartilhe o máximo de compartilhamento possível, porque só assim você está pregando o evangelho através das mídias sociais. Até a semana que vem, um grande abraço. Muito obrigado, Poliana, até a semana que vem, fique com Deus. Até a semana que vem. Tchau, pessoal, até lá.